Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Presta bem atenção. Espírito de quem? E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o Espírito do Senhor: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Amém? Glória a Deus. Eu adoro essa palavra. Porque essa palavra é aquela palavra que a gente fica imaginando a cena acontecendo. E eu adoro imaginar. Minha cabeça funciona muito bem para isso. E eu imagino a situação daquele profeta, daquele servo de Deus naquele vale. Imagina um lugar grande, maior que este lugar. E ele entrar, primeiro que deve ser uma cena horrível. Ele entrar num lugar onde você vê ossos humanos espalhados para todo lugar. Ele pisar e escutar aqueles barulhos. Igual caiu os lápis no chão, fez aquele barulhinho. Ele passar e escutar aqueles barulhos. E o Espírito Santo, através do Espírito do Senhor, Deus, falar com aquele homem, falar: profetiza. O profetizar, quando a gente vai procurar um significado de um dicionário, ele fala sobre profetizar, é você proferir, é dizer. Até ele fala, no dicionário ele fala que é você por inspiração divina. Quando você profetiza, quando a gente fala aqui no culto, profetiza para o seu irmão, quer dizer que você vai falar com fé, através de Deus, sobre a vida do teu irmão e abençoá-lo. Então já começa abençoando, fala assim: hoje eu peço a Deus que Ele sopre do seu Espírito sobre você. Amém. E Ele já está soprando. Glória a Deus, aleluia. E tem canções lindas sobre isso, né? Sopra Espírito, né, amor? Tem várias, tem da Ludmilla, tem daquele outro moço lá da casa, né? Acho que é isso. Isso, Tino. Tem umas músicas lindas sobre isso. E ela faz com que a gente imagine mais ainda. Então, antes da gente passear um pouquinho e eu falar do que eu quero, e eu já estou começando a mudar na minha cabeça aqui, Deus falando outras coisas.
E eu fico imaginando a cena daquele homem, daquele profeta de Deus. Eu acho que em algum momento do coração dele, por mais que ele estivesse sendo usado por Deus, ele deve ter pensado, como assim? Eu falar para esses ossos que estão secos, diz a palavra, sequíssimos, devia ter uns, eu imagino, claro, a palavra não diz, mas eu imagino na minha mente humana, que devia ter uns já trincados, quebrados, comidos, esfarelados, devia ter farofinha de osso lá. Eu imagino, era um exército grande. E Deus fala com esse profeta, ele está falando, claro, sobre Israel, sobre a restauração de Israel, ele vai falando em todo o livro de Ezequiel sobre isso. Mas eu não estou tratando do contexto histórico, mas o contexto da graça de Deus já sendo manifesta pelo Espírito Santo naquele tempo, através da vida dos profetas. É o haja de Deus. No Antigo Testamento, Deus falava com os homens através do teu Espírito Santo, como? Não da forma com que ele veio no Novo Testamento. Quando Jesus Cristo é batizado, a pombinha vem, Deus fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A partir dali, o Espírito Santo ele já está quase fazendo parte da missão dele como a terceira pessoa da Trindade. Esperando só Jesus ir, para que Jesus fale, deu comando, né? Eis que deixo o Consolador. Que foi o que até a pastora Patrícia falou. Então, esse Consolador, esse Espírito de Deus, ele já estava lá no Antigo Testamento. Ele se manifestava através da voz de Deus, o haja de Deus. Assim como foi lá no início, quando o Paulo trouxe, o Davi trouxe também, que ele movia, ele era o haja, ele era a transformação. O Paulo trouxe, era aquele que trouxe o Espírito Santo na barriga, é ele que faz o mover. E mesmo aquele profeta sabendo quem era o Espírito do Senhor, que é o que ele fala, o Espírito do Senhor. Ele sabia que era Deus falando com ele. Mas eu acho que ele falava, olhava aqueles ossos craquelados, aquela farofa toda e pensava com ele, será que vai rolar isso? Às vezes nós somos assim, né? Nós vemos a manifestação, nós estamos ouvindo Deus falar, que é o Espírito Santo em nós, e a gente pensa, será que é Deus falando comigo? O Espírito Santo, para ele agir em nós, ele precisa da sua fé nele. Se você crê no Espírito Santo, que age, desde lá do primeiro haja luz, até aquele que está lá em Apocalipse 11 lá, que é o Espírito que domina, é o Santo Santo, é o Cordeiro de Deus, ele se moverá sobre o teu coração e sobre a tua vida, em tudo que você fizer, independentemente das manifestações dele. Que é o falar em línguas, que é os dons que a palavra de Deus descreve. O Espírito Santo, ele já se move sobre você. E o Espírito do Senhor, diz aquele homem, vai e fala, vai e profetiza. Quando você fala em nome do Senhor, cheio do Espírito Santo, as coisas acontecem na sua vida. Mas para elas acontecerem, elas precisam da tua fé. Você precisa crer que o Espírito Santo se move em você. Que o Espírito Santo foi dado a você quando o véu foi rasgado. Quando rasgou-se o véu e Jesus te deu livre acesso. Porque nós lemos lá no Antigo Testamento que era o sacerdote que entrava no Santo dos Santos. E lá tudo acontecia. Acho que eu já falei isso também uma vez aqui. A roupinha toda preparada, os sininhos tocando. Sininho parou de tocar, pronto, foi fulminado. Aí tinham que pegar ele, puxar ele pela corda e levar ele embora. Ele era autorizado para entrar no Santo dos Santos. Hoje você é o sacerdote do Senhor. Diz a palavra, o Espírito do Senhor está sobre vós. Ele está dentro de vós. Ele se move em nós pelo Espírito Santo Consolador. E aquela foi uma palavra de haja, de poder, de transformação. Ele é o haja, é a palavra viva de Deus e é a manifestação da palavra de Deus. E essa manifestação foi acontecendo. Que eles se levantem, que caiam, que surjam sobre eles tendões e cresçam carne. E isso foi o quê? Acontecendo. Imagina aquele profeta falando, ossos, levantem-se. E os ossos começaram a levantar. Eu fico imaginando. Aquele homem devia estar espantoso assim, né? Maravilhado com aquela situação, temeroso.
Porque devia ter uns pertinho dele, assim, que começaram a sair e começaram a se formar. O que era farofinha foi virando. E se levantou aquele exército numeroso. E agora surgem tendões. Surgiram os músculos. Os órgãos internos primeiro. Aquela coisa de dentro para fora, né? Os órgãos se formando. Os tendões, os músculos, a face. Quem já viu, fazendo um link aqui para ver se você está conseguindo imaginar o que eu estou imaginando. Há um tempo atrás nós tivemos uma exposição de um artista japonês, eu acho, se eu não me engano, lá na Tomi Otaki, né? Que é do corpo humano, que são corpos mesmo. Aquilo já era maravilhoso. Quando eu vi aquela exposição, veio na mente tudo isso que eu tinha lido. Eu falei, exatamente essa visão. Exatamente essa visão. Só que quando eles se levantaram, e uma das ordens, foram 3, né? 3 ordens. Que eles se levantem, que criem, 4 ordens, né? Que eles se levantem, que criem tendões, carne, e qual é o último? O espírito de vida. E aqueles homens criaram tendões, pronto, carne, pele. Cada um com a sua característica. Cada um único dentro daquele exército. Com cabelo, sem cabelo, com barba, com bigode. Eu acredito que Deus, na hora que deu a ordem, o Espírito de Deus deu a ordem, surgiram aqueles homens como eram, fisicamente, completos, sem nada faltar. Mas faltava uma coisa, diz a palavra: o Espírito de Deus, o Espírito de vida. E ele disse que sopre dos 4 cantos o Espírito de Deus. E nessa hora a gente já se remete lá em Atos, né? Atos 2. Estavam todos reunidos naquele lugar e soprou um som como de um vento. E ele encheu toda aquela casa. E sobre eles pararam o quê? Chamas como de fogo. E todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito de vida. Aqueles homens já eram batizados, como nós aqui já fizemos um dia. Fomos batizados, deixamos a velha criatura e nascemos novamente. Mas eles precisavam do selo, da garantia da volta do Senhor Jesus. Porque ele disse isso, não foi? Eis que vou e deixo o Consolador. E a partir daquele momento, a igreja primitiva, a igreja do Senhor foi se transformando. E estamos nós aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque a própria palavra diz, né? Sorte daqueles que não viram, mas creram. Você tem a graça de Deus por não ter andado com Cristo fisicamente, mas reconhecê-lo em todo o teu poder e graça na tua vida. E quando eu vejo essa hora que ele fala do vento que vem soprando dos 4 cantos sobre aqueles ossos e deram a ele vida. E com ele esse exemplo de que tudo poderia acabar, tudo poderia secar, só que não iria acabar era o Espírito de Deus sobre a vida daqueles homens. É o Espírito de Deus que faz a manifestação, a transformação do homem. Vira assim, fala assim para você mesmo. É o Espírito de Deus que me transforma. É Ele que me mostra os meus erros, os meus pecados. Que eu seja mais parecido com Cristo. Amém. É isso que nós devemos procurar. E é com Cristo, por Cristo, a salvação do homem, o convencimento do pecado e a graça e a justiça sobre nós. Ele é o fôlego de vida, a transformação do velho homem para o novo homem, sem exceção. Todos precisamos ser todos os dias transformados, reconhecer que somos pecadores e que temos que buscar de Deus para vivermos como Cristo e buscando santificação. O Espírito Santo é a permissão que temos para estarmos dentro da comunhão de Deus. Ele é o livre acesso adquirido por Cristo e deixado por Ele aos homens. Se hoje você tem uma comunhão plena com teu Pai, com seu Pai Celestial, saiba que quem te deu isso foi Cristo, dando autorização do Espírito Santo sobre a tua vida. Você não precisa de ninguém. Você precisa de Cristo. Isso sim. Ele é o seu advogado. Lembrando outra música, né? Advogado fiel. Ele é que intercede por você junto com o Espírito Santo ao Pai.
É Ele que te guia, é Ele que te mostra. É Ele que manifesta em você a graça dEle, o poder dEle. E um que experimentou esse poder, né, lembrando aqui, foi Saulo, né? Caminhando pela estradinha, bem sossegado, né? Quase não fazia mal para ninguém. E ele caiu do cavalo, como diz a gente fala, né? Caiu do cavalo literalmente, porque ele encontrou Cristo em glória na frente dele. Assim somos nós quando reconhecemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele preenche o nosso coração muito mais do que a gente possa imaginar. Ele preenche o nosso coração e a nossa vida no momento de oração, que você está lá na sua casa, no seu quarto, fechadinho a porta, o Espírito Santo ele te toca naquele momento. O Espírito Santo de Deus ele te toca quando você está aqui no louvor. O Espírito Santo de Deus ele te toca se você está no teu trabalho, se você está no ônibus, se você está no metrô, não importa. Se você está ligado em Cristo, se você está ligado em Deus, logo ali está o Espírito Santo se movendo e intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ele é o dom de Deus sobre nós. Pode abrir lá em João, capítulo 4. Capítulo 4:10. João 4:10. Ele está com a mulher samaritana no poço, tendo uma conversa com ela. Aquela tréplica, os dois conversando. E ele fala, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O dom de Deus aqui que ele está falando é o Espírito Santo. Se você conhece, se você conhecesse, se vocês não ficassem só nas leis ou na teoria, se vocês viessem para a prática, mais ou menos isso, vocês iriam me reconhecer. E essa água que você está pedindo, essa necessidade que você tem na sua vida, de preencher esse seu vazio, eu te daria. E você teria água viva, água limpa, água para te transformar. É isso que Jesus está dizendo para esta mulher. É o dom de Deus. Atos 8:20. São alguns nomes do Espírito Santo, vou colocar assim para você. Algumas ações que ele se manifesta em nós. Ele pode ser o dom de Deus, chamado como dom de Deus. Atos 8:20. Essa aqui, irmãos, é uma passagem muito legal. Na verdade, eu vou ler até antes. Vamos ler a partir do 9. O Espírito Santo, ele não é... Quando o pastor chamou... Vou confessar aqui agora um sentimento que eu tinha, já falei isso para o Paulo. Não confessar porque não é erro, né? Mas compartilhar com os irmãos. Antes até do pastor falar para nós, para os líderes, pastores, obreiros, sei lá. Eu sou só uma serva de Deus aqui. Eu já tinha isso no meu coração, pastor. De que a gente passasse por esse processo de falarmos sobre algo tão lindo que eu aprendi na minha vida lá quando eu aceitei Jesus. Que foram 2 vezes, já contei isso aqui, né? Sobre o Espírito Santo. Eu me maravilhava em ver as pessoas cheias do Espírito Santo. Eu me maravilhava de ver as pessoas adorarem a Deus, salmodiando ao Senhor. Aquilo enchia os meus olhos. Eu conseguia ver e sentir fisicamente a presença de Deus na igreja, no momento de reunião de oração no lar. Eu participava muito de reunião de lares. E eu ficava pensando, Deus, eu quero aquilo lá para mim. Senhor, eu quero falar aquilo que os irmãos estão falando. Não estou entendendo nada. Mas eu estou vendo que tem uma graça sendo transformada. Tem uma graça movendo aquele homem, aquela mulher de Deus. E eu via frutos na vida daqueles homens. Eu via a graça de Deus visivelmente transformando aqueles homens. E fazia um tempo que eu tinha isso no meu coração. E o pastor teve essa graça de Deus, essa luzinha, né, que acendeu na cabeça dele. Vamos falar sobre o Espírito Santo. E logo que o pastor falou sobre isso, eu já comecei, peguei o celular e fui pensando um monte de coisa. E é legal que Deus tem um tempo para cada um. E é engraçado que as coisas que eu fui escrevendo, vários já falaram. Vários aqui. A pastora já falou, o Paulo falou, o Davi falou, a Vilma falou, a Ângela falou.
E é engraçado, por quê? Porque nós somos ligados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo propósito, que é a graça de Deus nas nossas vidas. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E o caminho que nós devemos seguir é o caminho que leva até Ele. É o caminho que leva até a salvação. E esse Espírito Santo que movia e que eu via, que eu queria, ele não era um Espírito Santo, uma manifestação de Espírito Santo que decorria de vontade própria, de barganhas, de... Como é que é mesmo que faz? Ensina aí como é que faz. Como é que ora? Irmão, a sua oração é a sua oração. A sua oração é a sua conversa íntima com Deus. A sua oração é a sua conversa íntima com seu Pai. É a sua autorização de falar com Ele. De pedir a Ele o que você quer ser transformado, do que você quer ser curado. E quando você fala intimamente com Deus, Ele te cura, Ele te sara, Ele te liberta, Ele te restaura. Ele abre porta de emprego, Ele faz maravilhas na tua vida. Porque diz a palavra, se você busca Ele de todo o teu coração, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E buscar ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, como a Ana disse aqui perfeitamente, um culto racional, onde você entende a presença de Deus. Você compreende quem é Deus e como é a graça e quem é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Que é uma pessoa responsável em mover-se sobre as nossas vidas, nos ligando diretamente a Deus. E eu tinha isso no meu coração e, com a graça de Deus, Deus fez de forma maravilhosa. E contando o meu testemunho aqui. E eu ficava, todas as vezes que eu tinha os cultos, eu ficava com aquilo que eu queria, que eu ia nos acampamentos, e eu via os jovens sendo batizados no Espírito Santo, e aquele culto maravilhoso, o louvor rolando, e o pastor Paulo sabe muito bem disso, e Ana deve ter vivenciado muito disso, os meninos, e eu nunca acontecia comigo, e eu ficava frustrada. Já foi mais um culto, e eu não fiz isso, eu também não falei no Espírito Santo, será que Deus não gosta de mim? Será que Deus não me ama? Verdade, irmãos, eu sentia isso. Só que ao mesmo tempo, eu agradeço a Deus que Deus fala na sua palavra que nós temos que ter discernimento e domínio próprio. Então, por mais que eu ficasse triste com a situação, por que eu ia ficar triste se eu estava vendo o mover do Espírito Santo na vida das outras pessoas? Por que eu também não poderia partilhar daquela graça que estava sendo transbordada ali naquele lugar? Independentemente se eu estivesse falando em língua, se eu estivesse, sei lá, fazendo qualquer coisa. A graça de Deus estava sendo derramada e estava enchendo aqueles vasos com óleo precioso. Diz lá o Salmo, né? Como óleo precioso que escorre das barbas de Arão. Vai sobre a vida de cada homem, de cada mulher. E foi passando-se os anos, foram se passando os anos, foram passando os anos, e foram se passando os anos. Fiz o Instituto Biológico, Teológico. E os anos foram passando, e no Instituto a gente também via, tinha uma galera assim que era mais, né, era top de sabedoria, de saber das coisas. E eu queria também, não aconteceu no Instituto Teológico, e eu queria e não foi, e o tempo foi passando. Mas Deus sabe de todas as coisas, não é, irmãos? E Deus tem sempre um dia especial para você. Vira para o seu irmão e fala assim, tem aquele dia que é especial. Que o Senhor te pega de jeito. Que seja para você aceitar a Ele, ou seja, para você ter um encontro diferente com Ele. Uma palavra que te renova, que fala, puxa, é isso mesmo. E aconteceu isso um dia num culto simples. Porque geralmente a gente quer aquela coisa de show. Que é aquela coisa, eu quero que seja no culto do Labaredas de Fogo. Bicho. Eu quero que seja no dia do seminário de jovens. Irmãos, não é no seu dia. É no dia de Deus. É o plano de Deus para a tua vida. E você lembra, mãe? A gente foi no culto do pastor João Manuel. Era de terça, de quinta? Que dia que era o culto dele lá na sede? De terça, né? O culto pequenininho. E a gente não ia para a igreja, a gente estava noivo já, né? Sei lá, faz tanto tempo. E a gente já estava noivo, acho, namorando. Isso faz tempo, viu, irmãos? Faz uns 14 anos atrás, por aí. Glória a Deus, ei!
E era um culto pequenininho de terça-feira. E nós não íamos na igreja aquele dia. Aí, do nada, a gente resolveu. O Paulo falou, vamos. Acho que você ia alguém tocar, você queria ir tocar. Não lembro direito o que aconteceu. E nós fomos. E eu tava meio... Sabe o dia que você tá meio azeda? Eu tava aquele dia meio azeda. E eu falei, então vamos, né? Vamos, então. Nós chegamos, sentei assim na cadeira, tal. O culto não tinha começado, a gente sempre gosta de chegar um pouco antes. E, irmãos, quando Deus quer nesse dia te pegar de jeito, Ele te pega desde a porta. E eu sentada, como os irmãos estão sentados aí esperando. O pastor João Manuel subiu para o púlpito, só que eu não vi, porque eu estava orando. Estava sentadinha assim, orando, agradecendo a Deus, né, pedindo perdão que eu estava azeda daquele dia e tal. E só do pastor passar ao meu lado, eu senti a presença de Deus. Porque era aquele dia para acontecer comigo. Era aquele dia especial para mim. E eu sentada, igual o irmão está aqui, porque eu sentei bem na pontinha do corredor. E o pastor passou. E sabe quando você sente vulto, né, de alguém passando do seu lado? Mas só que era um vulto, irmãos, que me arrepiou assim, ó, do braço, a ponta do cabelo, o fio do pé. Eu levantei o olho assim, até assustada, assim, era o pastor passando, aí eu comecei a agradecer, já comecei a chorar com Deus. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele vai além do que está na nossa carne, na nossa emoção. O toque do Espírito Santo vai além de tudo isso. O toque do Espírito Santo, ele mexe com o seu racional, com o seu emocional, toca na sua carne. Ele entra, como diz a palavra, eu gosto muito disso, como uma faca, uma espada de 2 gumes, que corta assim, ó, e mexe com você e te transforma. E o culto aconteceu, o pastor João Manuel trouxe a palavra, não é porque é o pastor João Manuel, era porque Deus tinha um dia especial comigo, era aquele dia. Eu não estava preparada, eu não estava esperando, eu não fui com a melhor roupa, eu não falei, hoje é o dia do reteté, para aqueles que conhecem essa expressão. Não era esse dia, mas era o dia de Deus se manifestar em mim. Era o dia do profeta chegar lá e falar, vale de osso seco, levanta-se. E aquele vale de osso seco se levantaram. Crie tendões, crie carne e receba o Espírito de Deus. Esse espírito do vale é um espírito de vida. É o sopro, igual lá de Adão. É a vida, é a alma. Não é o Espírito Santo. Mas para que você entenda, quem te toca é o poder de Deus na tua vida. E aquele dia eu fui tocada. O Espírito Santo de Deus tocou na minha vida. E eu recebi o dom de falar em línguas. Que era algo que eu queria há muito tempo, mas que eu já tinha até esquecido. Porque eu achava que não era para mim, que não ia acontecer comigo, que tinha pessoas escolhidas para isso. E não é, meu querido e nem minha querida, e nunca se frustre por causa disso. Porque a graça de Deus, ela se manifesta em você quando você crê, é o que eu disse lá no início. Você crê na manifestação do Espírito Santo, como Ele agindo, sendo seu consolador? Então, glória a Deus por isso. Você quer ser um vaso usado de Deus, transbordante de Deus. Você quer que essa manifestação, que já acontece no teu íntimo, ela pule de você, ela salte de você. Então se encha do Espírito Santo de Deus. Creia que Ele pode fazer muito mais. E quando você fala em língua, você fala para você ficar um pouquinho mais ligado em Deus. Para que Ele te encha mais um pouquinho mais. Para que Ele te fortaleça um pouquinho mais. E se Ele quiser algo além, se Ele quiser falar algo além, Ele vai usar ou você mesmo, ou outra pessoa, para adquirir os dons, como eu já disse, que está lá na palavra de Deus. E essa palavra que nós vamos ler agora, e eu estou até hoje buscando mais de Deus, porque eu acho que eu preciso mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus. Aquilo lá foi só o comecinho. Foi um dia especial, que nem diz a musiquinha, né? Um dia especial. Aquele foi um dia para mim, um marco pessoal para mim. E a partir dali, eu consegui me revestir mais de Deus. Reconhecer a autoridade de Jesus na minha vida. Entender que a autoridade de Cristo é essa na minha vida. Triunfante, gloriosa. Porque é Deus que nos cuida com muito cuidado. E Ele te cuida com muito cuidado. E essa palavra aqui, que nós vamos ler agora, ela trata de uma forma oposta
a isso. Ela bate um pouquinho em nós para que a gente possa entender que o Espírito Santo, além dele ser ao mesmo tempo forte em nós, ele é delicado e ele precisa ser tratado com todo respeito e amor, que uma pessoa da Trindade precisa ser respeitada. Tá todo mundo aberto? Atos 8, nós vamos ler a partir do 9, é um texto grande para vocês poderem entender. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. Na linguagem de hoje está até escrito assim, do rico ao pobre. Dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos o iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que o evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Só para você entender um pouco. A igreja estava andando. Os discípulos do Senhor Jesus estavam evangelizando, estavam falando dele para as pessoas. Então, muitos estavam sendo batizados. Muitos estavam seguindo a Cristo através dos discípulos. E no meio desse evangelismo, tinha lá o Simão, que era mágico. E ele foi evangelizado. E ele aceitou a Jesus. Que é isso que a palavra está dizendo aqui. Que ele era mágico. E ele aceitou Jesus. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado nas águas, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Lembra da mulher samaritana? Que era difícil. Aí Samaria já estava sendo conquistada. Pedro e João, os quais, descendo para lá, foram dar um reforço, né? Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Eles estavam, todas aquelas pessoas que estavam sendo evangelizadas, naquele dia, vamos fazer de conta, só fazendo uma brincadeira com a palavra de Deus aqui nesse sentido, né, uma figura, teve uma celebração de vida. Então, todos foram batizados naquele dia. Só que nenhum tinha ainda recebido o batismo com o Espírito Santo. Não havia descido a palavra, porque eles tinham havido, lá em Atos 2, descido o Espírito Santo. O fogo, lembra? De um som como um vento, e desceram sobre eles chamas de fogo. Aquilo não havia acontecido com o povo de Samaria. E Pedro e João foram lá para fazer um reforço, para fazer um evangelismo mais centrado nisso. Bom, todos já foram batizados, então vamos derramar sobre eles o Consolador. Aquele a quem nós recebemos naquele dia glorioso, naquele dia especial. E vendo, então, 17, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito, e ofereceu-lhes dinheiro. Ah, estragou tudo. Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Olha isso. Ele achou que era, ele não tinha entendido ainda o que era a salvação. Ele não tinha entendido ainda quem era o reino. Ele não tinha entendido ainda quem era Deus, quem era a graça, quem era a misericórdia, quem era Jesus, aquele a quem realizava os milagres, aquele quem curava cegos, aquele que curava leprosos, mancos, coxos, que fazia homens ressuscitar, Lázaro ressuscitar. Ele não entendeu. Para ele, aquilo lá que acontecia era, sei lá, era uma charlatanismo, né? A palavra que me veio agora na cabeça era falso. Peraí, eu como mágico fazia umas coisas parecidas. Se a gente trocar uma grana aí, dá para fazer igual? O Espírito Santo é único na nossa vida. Nada nem ninguém pode fazer algo igual a Ele. Tenta. As pessoas podem tentar, mas logo caem, porque a verdade de Deus sempre aparece. Mesmo porque a palavra diz que Deus não dá, glória não pode ser dada para outra, a não ser para Deus. E nada que aconteça, né? Tudo que acontecer que seja estranho,
que seja esquisito, vai cair por terra. Assim como acontece várias coisas esquisitas em várias igrejas por aí. Mas um dia a graça de Deus vai se manifestar de tal forma que tudo que é esquisito, que é errado, vai cair. Assim como Simão. Porque Pedro, com toda a sua delicadeza, falou uma coisinha para ele aqui, né? Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O diabo, às vezes, e até nós mesmos, iludidos com poder, com isso, como era Simão aqui no caso, a gente pode querer enganar. Ou pode querer transformar as coisas que Deus faz, que Deus criou, que é o agir de Deus, que é a manifestação de Deus. Isso acontece, para quem faz parte do louvor, a gente sempre tem estudos sobre isso, sobre instrumentos. Deus, se a gente for ler lá no comecinho, Deus, ele unge as pessoas para cada função. Você vai ser marceneiro, você vai ser serralheiro, você vai ser padeiro, você vai construir instrumentos. Mas você vai construir o de corda, você os de tambor. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Cada um tem a sua função. Deus estabelece homens, com o Espírito dele, capacita os homens para construir, para fazerem aquilo. E alguém aqui pode dizer que, por exemplo, vê se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. O rock é de Deus? Só o Maurício. Todo louvor é de Deus. Porque é isso que eu estou te dizendo. Os instrumentos foram criados por Deus. Se um tambor ele é usado num centro de umbanda, ele é usado lá. Mas isso não quer dizer que o tambor seja uma maldição se eu trouxer um tambor para ser tocado dentro da igreja. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então, quem faz a manifestação de Deus acontecer é você, através do verdadeiro Espírito de Deus. Através da graça de Deus sendo manifestada. Este homem tentou, de alguma forma, corromper os discípulos. Peraí, que eu estou achando que esse negócio aí que você está fazendo é igual que eu faço. Peraí que eu quero fazer também. Dá uns trocados aí, Davi? Vamos ganhar um dinheirinho? Você me ensina como faz. Era mais ou menos isso que ele estava falando. Me ensina como é que faz aí para as pessoas serem batizadas. Falar em línguas que a gente não está entendendo nada aqui, mas que cada um entende na sua própria língua. Que era o que aconteceu lá no dia de Atos. Pedro deu uma resposta simpática para aquele homem e eles continuaram evangelizando. Falaram que ele não tinha parte com aquilo. Eu acredito que... E é legal, assim, num certo ponto, que ele não entendeu mesmo o que Deus é na vida dele, porque ele fala assim para os discípulos: pede você então perdão por mim. Roga por mim. Ele não entendeu que a graça de Deus pode ser muito maior na vida dele. E até hoje existem pessoas assim, que acreditam que Deus não pode interceder por eles, que Deus não pode transformar eles, são pequenos demais. Mas saiba que Deus, ele vai, diz a palavra aqui, né? Foi do menor ao maior. A graça de Deus é manifesta. O Espírito de Deus é manifesto sobre a tua vida para te transformar. Amém? E ele é a força da ação, a manifestação, o poder e o selo de Deus sobre nós. Este é o Espírito Santo. Esse é o haja de Deus sobre nós. E quando a gente fala o haja, a gente vai terminar falando sobre Marcos. Volta um pouquinho. Marcos 12. Que ele vai confirmar tudo isso. Olha que eles nem tinham sido batizados ainda.
Que ele vai falar que o Espírito Santo já estava com todos nós. O Espírito de Deus já estava falando aos homens há muito tempo. Marcos 12, 35. Jesus passa pelo primeiro interrogatório, que é do grande mandamento, lá no versículo 28. Ele passa pelos escribas, pelos fariseus, passa pelo primeiro interrogatório. E ele está ensinando no templo sobre o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Ele está fazendo a sua raiz, está mostrando para todo mundo de onde ele veio. E Jesus fala, como dizem os escribas, que Cristo é o Filho de Davi. Está perguntando, quem disse? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é o seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ele queria testificar, que ele está testificando essa trindade poderosa. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre nós. O Espírito de poder dado, nos entregado através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Gostaria que vocês se colocassem em pé. Você entendeu, irmãos, o que eu disse? Que o Espírito Santo de Deus está aí de graça para você, para que as manifestações dele aconteçam sobre a tua vida, desde que você se coloque cheio dele. Desde que você creia que ele existe para se manifestar na tua vida, para te dar força. Porque o Espírito Santo, ele te dá força. O Espírito Santo, ele te capacita para tudo. É ele que te faz lembrar das coisas. É ele que te instrui na tua caminhada. É ele que te mostra a justiça e o juízo. É ele que faz com que você entenda os propósitos de Deus para a tua vida. É ele que te prepara para a volta gloriosa do Senhor Jesus. É ele que, como diz a palavra, prepara a noiva adornada, pronta, sem manchas, mácula, imaculada para ele. É o Espírito Santo de Deus. Sim. Feche os teus olhos. Vamos pedir para que esse Espírito que nós temos estudado, que nós temos ouvido falar, que ele possa descer sobre você nesta hora. Conforme a tua fé, conforme o desejo do teu coração, que ele se manifeste no teu coração, que ele invada o teu coração. Muito além do que é o teu corpo, muito além. O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, ela é além de tudo. Você consegue discernir pelo Espírito de Deus quando é a manifestação de Deus sobre você. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós desejamos a tua presença, nós desejamos que a tua graça seja derramada ainda mais sobre nós, assim como tem sido desde o início deste culto. Pai, que como aquele fogo, como aquele vento impetuoso, Senhor, que encheu aquele lugar, enche, Senhor, esta igreja todos os dias, e que possa, Senhor, tocar a vida, a alma de homens e mulheres aqui, para que sejam transformados, para que sejam, Senhor, cada dia mais parecidos contigo, cheios de ti, cheios do teu Espírito Santo glorioso. Que os corações aqui, Senhor, possam arder, ó Pai, arder com a presença santa e verdadeira do Espírito Santo de Deus. Pai, nós somos gratos a ti. Nós somos gratos desde já, Senhor, por aquele dia especial, Senhor, que vai acontecer para cada um de nós. Aquele dia, Senhor, que o Senhor toca no coração, que o Senhor traz a razão e mostra para os teus filhos, ó Pai, que eles são mais do que vencedores, que sobre eles está a autoridade dada por ti, Senhor, que sobre eles está o poder de Deus, o poder do Altíssimo, o sopro de vida, o mesmo sopro de vida que levantou aquele exército, Senhor, que estava seco, aquele que se sentir, Senhor, nesta noite, com a alma seca, Senhor, com a alma seca, ferida, Senhor, faça com que esta alma crie vida, Senhor, tendões e carne sobre este homem e sobre esta mulher,
que eles não se sintam presos, ó Deus, mas que eles sintam, Senhor, e que eles recebam a liberdade dada por Cristo Jesus. Nós somos livres por Cristo Jesus. Nós somos livres pelo Teu amor consolador, pela Tua graça que nos alcança, Senhor. Que não sejamos incrédulos, ó Pai, mas que nós possamos receber de Ti o Espírito Santo de Deus. Sobra sobre nós, Espírito Santo. Ouve, Senhor, as palavras dos Teus filhos. Ouve a oração dos Teus filhos, Senhor. Aquilo que está no mais oculto, aquilo que está no coração, Senhor, que o Senhor realize, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, seja sobre a Tua igreja, Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Traga, Senhor, na mente, no coração, no dia a dia dos Teus filhos, Senhor, a compreensão, Pai, da Tua bondade e da Tua verdade e da Tua manifestação nas nossas vidas, Pai. É o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos abraça, é o Teu calor, Senhor, que nos preenche. É a Tua força, Espírito Santo, que nos faz viver. É a Tua força, Deus, e a Tua graça através de Jesus que nos faz viver. E nós somos gratos a Ti. Nós bendizemos a Ti nesta hora, Pai. E Te agradecemos por hoje e por todos os dias, Senhor. Dias e dias onde as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. Aleluia. Aleluia. Aplauda, Senhor Jesus, com toda a Tua força, porque Ele é merecedor. Porque Ele é merecedor. Aleluia.